Bem-vindos ao canal Intencionais Podcast. Tudo bem, gente? Hoje estamos aqui porque nós estamos na jornada dos temperamentos. E hoje nós vamos falar do temperamento melancólico. Quais são as características, o que a gente imagina dele. Eu quero pedir perdão aqui porque da última vez eu brinquei e falei assim que os olhos dos melancólicos eram tristes. E lembra que eu comentei com vocês que eu tenho uma amiga que ela é melancólica? E ela falou, Li, eu tô amando os vídeos, mas os melancólicos não são tristes. Nós temos um olhar profundo. Então, isso me fez olhar de uma outra maneira também. Então, isso significa que os melancólicos não são tristes, meu povo. Eles têm um olhar profundo. Então, quando eles olharem dentro de vocês, eles vão ver até a alma de vocês. Então, muito cuidado com o melancólico. Brincadeira, mas é verdade. A pessoa, quanto mais profunda, ela consegue enxergar a gente mais de dentro mesmo, né? São aquele tipo de pessoas que olham pra gente e falam assim, você sabe exatamente o que a gente tá passando. Mas eu acho que uma das principais características do melancólico é a fidelidade. São pessoas extremamente fiéis, leais aos amigos. E eu vou deixar um texto que eu acho que fala muito sobre isso. Que fala, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ali em Lamentações, o profeta está falando sobre a fidelidade de Deus em todas as manhãs, né? E o melancólico é isso, quando você precisa de alguém fiel, alguém que você sabe que você pode contar, ali a gente tem uma pessoa que a gente pode contar. Os melancólicos, além de eles serem muito leais, eles são muito sensíveis. Eles têm uma sensibilidade com as pessoas, com o tempo, com as situações muito grande. Então, eles são emocionalmente muito receptivos. Eles vão olhar para você e eles vão entender muitas coisas que às vezes para um sanguíneo passa despercebido. Para um sanguíneo que é muito expansivo, muito alegre, passou. Então, lembra quando eu falo que Deus ele fez os 4 temperamentos? Jesus também teve os momentos de melancolia dele. Jesus também teve os momentos de olhares profundos. Não é? A palavra de Deus diz que quando Jesus ia fazer os milagres, ele olhava para a pessoa e perguntava assim, o que queres que eu te faça? Então ele não ia falar isso olhando aleatório, ele ia olhar sempre dentro do olho das pessoas e falar, o que você quer que eu faça? Né? Quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus, ali a gente vê que ele falou assim, alguém tocou em mim porque de mim saiu virtude. Quem tocou em mim? Quem tocou em mim? E aí começou aquela confusão, Pedro, né, o sanguíneo. Pô, Jesus, lotado aqui o rolê e o senhor ainda quer saber quem te tocou. E aí a palavra diz que aquela mulher ficou um pouco constrangida, olhou dentro dos olhos de Jesus, porque ela não podia nem estar ali junto com a multidão. E ela fala assim, Senhor, foi eu que te toquei. Filha, a tua fé te salvou. Então você imagina que nesse momento ele tá falando assim, ó filha, a sua fé te salvou? Não, ele olhou profundamente dentro dos olhos daquela mulher e disse, filha, a tua fé te salvou. Então é muito isso, melancólico, é aquele que olha profundamente, é aquele que tem uma sensibilidade profunda, mas muitas vezes é aquele introspectivo também. Sabe, que é aquele indivíduo que ele se fecha um pouquinho, porque lembra que ele é frio, né? Quando a gente fala do melancólico, o termo é como se ele fosse terra, né? O elemento do melancólico seria a terra. Então a terra ela é mais dura, ela é fria, né? Algo que a gente não consegue penetrar tão facilmente, não é? Então, o melancólico, ele tem muito disso. Ele é naturalmente, como ele é introspectivo e como ele é mais fechado, ele é naturalmente mais reflexivo. Então, é uma pessoa que vai lidar com as questões de uma maneira mais interna, é uma pessoa que vai pensar muito antes de fazer alguma coisa. Raramente a gente vai ver um melancólico chutar o balde,
porque ele sabe exatamente por onde ele tem que ir. Ele é uma pessoa muito centrada, né? Uma pessoa muito constante. Gente, é uma coisa que todo mundo precisa aprender com os melancólicos e com os coléricos. Eles são muito constantes, então nós precisamos aprender com o melancólico e com o colérico a constância, porque isso é muito importante. Para a gente permanecer em alguma coisa, a constância é muito grande. Se a gente olhar aí nesse mundão que tá maluco, né, gente, cheio de pessoas falando sobre desenvolvimento humano e tal, e todas as pessoas que a gente olha e a gente acredita que tem sucesso, elas falam muito de disciplina. E a disciplina, ela é muito importante mesmo para a vida do ser humano, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso trabalhar um pouquinho com rotina. Se quebra a minha rotina, porque eu sou sanguínea, então eu sou o ar. Se eu quebro a minha rotina, eu até falei no outro vídeo, a minha vida fica bagunçada. Então, com o melancólico, isso é muito importante, porque eles são muito disciplinados. E a disciplina faz a gente ser excelente. A doutora Ana Beatriz, a psiquiatra, ela fala assim, que tem um estudo que fala que para a pessoa ser excelente, ela tem que fazer algo 10.000 vezes. E uma média para você fazer algo 10.000 vezes vai dar aí 10 anos. Então ela fala que Beethoven, para ficar top, foram 10 anos. Que Isaac Newton trabalhou 10 anos nos projetos dele. E aí a gente fica olhando, pega para um sanguíneo e fala para um sanguíneo assim, ó, você vai trabalhar nisso 10 anos, aí fica maluco. Por quê? Porque ele não tem muita constância, porque é muito tempo. Mas para o melancólico isso é suave, é tranquilo, porque ele sabe que ele precisa dessa constância, precisa dessa disciplina, e essa disciplina faz muito bem para a vida. A gente acaba ficando assim, mais sociável, né? Mais adaptável. Quando você sabe que você tem um projeto que ele é longo, você se planeja para isso, e isso é muito bom mesmo. Então, o melancólico é aquele que vai levar as coisas ao pé da letra, a gente pode dizer. Com essa profundidade que o melancólico tem, com essa sensibilidade, sabe? Com essa tendência a não ter pressa para as coisas. Eles são extremamente pontuais, gente, isso é muito bom. Eles são pessoas metódicas que cumprem as tarefas deles com excelência. Isso é muito bom, né? Se você quer dentro da tua empresa fazer um projeto grande, desenvolver um produto, e você precisa de uma pessoa que tem constância, que tem tendência a estudar, a ser profundo, a mergulhar naquilo, mergulhar nas coisas que ela, naquele projeto, naquele desenvolvimento, o melancólico é excelente. Uma pessoa para dar aula, para ensinar, talvez não grandes multidões, sabe? Não uma sala muito cheia, mas é um ótimo discipulador. Já pensou nisso? É um ótimo discipulador. Se você tem um melancólico como um líder de discipulado, um líder para pequenas turmas, isso vai fazer com que ele fique... aquele projeto seja excelente. Por quê? Porque ele é detalhista, porque ele é introspectivo, porque ele é reflexivo. Ele vai pegar a palavra de Deus, ele vai pegar... vamos supor um texto que ele vai ler aqui e ele vai destrinchar, ele vai estudar, ele vai procurar comentário bíblico, ele vai ver todas as vertentes hoje das doutrinas cristãs. Então isso te dá um conteúdo muito abrangente, um conteúdo muito bom, porque você tem mais detalhes, porque você tem profundidade. Então se você quer ter um relacionamento com um melancólico, é incrível, porque são pessoas muito profundas, sabe? Que investem no outro, que não tem pressa, que não vão deixar... ai, não falou comigo hoje? Não, não tem essa, porque assim, eles são muito profundos. Ele é o tipo de pessoa que você fala assim, ai, fulana nem olhou na minha cara hoje. Mas porque talvez ela tava tão... dentro dos pensamentos dela, dos sentimentos dela, que talvez ela não tenha nem tido tempo para pensar, ou para olhar, ou para... Então isso é muito interessante. Mas
Mas o melancólico, ele precisa tomar muito cuidado, porque senão ele fica muito depressivo, ele fica muito triste, porque a solidão muitas vezes deixa a gente triste. Às vezes a gente fala assim, eu preciso de solitude, principalmente o melancólico. O melancólico ama uma solitude. Só que ali, naquela introspecção, naquele montante de pensamentos, talvez ele perca um pouquinho o tempo dessa solitude, e aí ele mergulha demais nessa solidão, e essa solidão pode gerar depressão, pode gerar um pouquinho de tristeza, de desânimo. Então, o melancólico, ele precisa dar uma olhada mais ampla para o que ele quer realmente, se ele precisa de tanto tempo sozinho, né? Porque nós somos seres sociais. Lembra que eu falei para vocês? Deus, quando criou a gente, ele criou para nós sermos seres sociais. Por mais que cada um tenha uma necessidade, o sanguíneo tem uma necessidade de estar com pessoas, o colérico também, mas o fleumático e o melancólico tem essa necessidade de estar sozinho, de ter o tempo deles, mas tem que ser um período. Porque senão ele acaba se perdendo muito, ficando muito tempo sozinho. Isso não é bom. Mas é uma pessoa que você pode contar sempre. Então, eu acho que esse texto aqui eu acho que a gente tem um texto muito que encaixa com o melancólico. E melancólico, eu vou deixar esse texto para você estudar, para você se aprofundar nele. E você me fala se você acha que é ele mesmo ou não. Deixa aqui nos comentários se vocês acreditam que o que eu estou dizendo, ou que os textos bíblicos falam, se encaixa com você. Ontem eu recebi um comentário lá dos sanguíneos, e a pessoa falou assim pra mim que ela se identificou e que o Espírito Santo falou muito com ela sobre a personalidade dela. E ela se alegrou, porque às vezes ela tinha alguns traços de personalidade que deixavam ela um pouquinho incomodada, porque o sanguíneo é fogo, gente. Então, deixa aqui nos comentários se você realmente acha que você é um melancólico, se você se encaixa da maneira que eu falei aqui. Porque os melancólicos, gente, junto com os coléricos, eles buscam a perfeição. E todo mundo que busca a perfeição, ele tem uma inclinação natural a parar, a ser paralisado. Porque ele sabe que como aquilo não vai ser perfeito, ele não consegue fazer com que aquilo seja perfeito, ele para. Ou então ele cria um produto incrível, ele faz um trabalho muito bom, com muita sensibilidade, com muito estudo, mas a perfeição dele, o perfeccionismo dele faz com que ele se torne muito crítico. E é aquele projeto lindo que ia ajudar um monte de pessoas, fica na gaveta. Porque ele é muito crítico e ele está preocupado com os padrões de fora, com o que os outros vão pensar. E isso faz com que o melancólico deixe alguns projetos engavetados. Ele começa a planejar, ele sonha, ele faz, ele executa, mas ele não traz à tona. Por quê? Porque ele é muito autocrítico, porque ele é muito perfeccionista. Então, melancólico, você é muito bom no que você faz, você é um especialista, você pode colocar seus projetos à mostra, porque com certeza eles são excelentes, porque você é excelente, você tem essa tendência a ser excelente. Então não permita que o perfeccionismo e a autocrítica te tire do centro das coisas, te paralise, deixe com que você não faça as coisas que você tem preparado para fazer, porque Deus te fez assim, a imagem dele e semelhança. Jesus, quando foi orar lá no monte, ele queria o quê? Solidão. Era um melancólico. Ele falou, o Filho do Homem não tem nenhum lugar para encostar a cabeça, porque ele sabia quem ele era, que as coisas dependiam só dele e que aquilo tudo por fora não era tão importante. Então, se Jesus fez você assim, a imagem e semelhança dele, um melancólico, tome isso como uma qualidade, sabe? Como algo excelente, como Deus falou assim, eu preciso dele para isso. Você é o melancólico do coração de Jesus, fica tranquilo. Então deixa essa
essa perfeição para lá, porque nós só seremos perfeitos lá na eternidade. Então, meu conselho hoje para o melancólico é: faça, execute, tire seus projetos da gaveta, porque eles são excelentes, sim. Deus fez você a imagem e semelhança dele para algo excelente. Vocês são profundos, então capricha, vai lá, capricha, coloca diante do altar do Senhor e fala: Senhor, tá aqui, é o meu projeto, porque Deus fez você assim. Então eu vou deixar um texto que fala muito com o melancólico. Vai estudar esse texto, depois deixa aqui nos comentários, ó. Gente, se vocês estão gostando do vídeo, manda para os amigos, compartilha, sabe? Deixa seus comentários. Por quê? Porque o YouTube entende que esse conteúdo ele é muito relevante e ele vai entregar para mais pessoas. E qual que é a nossa jornada aqui nessa terra? Esse curto período de tempo é fazer com que mais pessoas conheçam o Senhor e conheçam a si mesma. Eu brinco que a palavra de Deus, ela é um livro de autoajuda, sim. É que o povo fica bravo quando a gente falar que a Bíblia é um livro de autoajuda, porque acha que é pejorativo, mas não é. Deus, quando deixou a Bíblia ali, ele fez para mim e para você que era para a gente se conhecer e conhecer a ele. Como nós somos feitos à imagem e semelhança dele, muita coisa que está na Bíblia está aqui, ó, dentro de nós. Então aproveita esse tempo que você está aqui nessa terra. Pega esse vídeo, manda para um monte de melancólico que você conhece, para ele se conhecer, para ele deixar um pouquinho de lado esse perfeccionismo e para ele ver e ter a certeza que Deus fez ele assim, muito bem feito, a imagem e semelhança dele, com perfeição. Lá em Salmo 119, diz que nós fomos feitos de uma maneira extraordinária. Então, melancólico, você é extraordinário, meu filho. Bora trabalhar, bora colocar esses projetos para frente. Ó, vamos lá. Hebreus 10, 23, é para você meditar nessa palavra. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Aqui, Hebreus está falando de Jesus, né? Sobre a volta de Jesus, sobre a fidelidade de Jesus. E eu olho para os melancólicos e eu vejo essa fidelidade. Se ele promete alguma coisa para você, ele vai cumprir. Se ele promete alguma coisa para o Senhor, ele vai até o final. Então é isso. Hoje nós falamos dos melancólicos, povo lindo do meu Deus, que tá aí, ó, para executar de uma maneira extraordinária. E quando você quiser ficar muito sozinho, você não fica, não, melancólico. Traz as pessoas para perto, porque a gente ama vocês, a gente quer estar perto, a gente quer estar junto. Mas desse tempo que vocês estiverem sozinhos, sejam excelentes, sim. Busquem no Senhor tudo que vocês tiverem. Essa tendência a pensamentos profundos, a sensibilidade faz de vocês seres incríveis. Então, ó, deixa aqui nos comentários se você é um melancólico de olhar profundo. Para os melancólicos que eu falei que ele tem um olhar triste, me perdoa e bora para esse tempo novo de profundidade em Deus. Tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau!